Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico. E eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia e especialista em harmonização orofacial. Aqui no Dose da Beleza a gente fala sobre saúde e bem-estar com responsabilidade. O nosso objetivo é conversar com especialistas sobre limites, exageros e as escolhas conscientes no universo da saúde e da beleza. Porque beleza de verdade é aquela que vem com equilíbrio, saúde e informação de qualidade. No episódio de hoje, a gente vai trazer a doutora Paula Lenfers para falar sobre os desafios da parentalidade em 2025. O Dose da Beleza tem o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especialista em direito médico, referência em assessoria jurídica para profissionais da saúde. Porque quem cuida de vidas também precisa cuidar da própria carreira com segurança jurídica. Aproveita para curtir o vídeo, segue a gente no nosso canal no YouTube, @Dose da Beleza no Instagram e compartilha aqui embaixo se você tem algum entrevistado que gostaria de ser assistido por aqui. Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Hoje a gente vai receber a doutora Paula Lenfers. Doutora Paula é esposa, mãe de 3 filhos, médica pela Universidade Federal Fluminense e pediatra pela Universidade Federal de São Paulo. Possui pós-graduação em sono infantil, amamentação, suplementação pediátrica e pediatria integrativa. A doutora Paula é CEO da Gemari, clínica de saúde materno-infantil, cujo propósito é transformar vidas através do cuidado integral da saúde das crianças e de seus familiares. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. É um prazer imenso receber você aqui. Obrigada, pessoal. Uma alegria estar aqui hoje, conversar com vocês, compartilhar saberes. Então, vamos lá. Gente, para começar o nosso bate-papo, é importantíssimo trazer um contexto aqui. Ser pai ou mãe em 2025 é lidar com muitos papéis ao mesmo tempo. E quase sempre com culpa. A sobrecarga emocional, as pressões estéticas e os medos sobre alimentação, tecnologia, educação, tudo isso pesa no dia a dia das famílias. E no meio disso, a saúde física e emocional das crianças acaba muitas vezes sendo conduzida entre dúvidas, julgamentos ou até excesso de informações. Então, como é que uma mãe ou um pai consegue pensar em cuidar da beleza no meio de tudo isso? Por isso, o episódio de hoje é um convite à escuta, à empatia e a olhar atento sobre o que realmente importa. Doutora Paula, quando eu te conheci há mais de 8 anos atrás como pediatra da minha filha, você se apresentou com uma frase que ecoa na minha cabeça até hoje. Eu estou aqui como pediatra da sua filha, mas eu sou a médica da família. A gente sabe que a gente se prepara para tanta coisa nessa vida, mas talvez a gente não se prepare para um dos papéis mais importantes, que é ser pai, ser mãe, cuidar de uma criança. Nesse sentido, quais os principais desafios que você acha que os pais de hoje enfrentam e que não eram enfrentados ali há 20, 30 anos atrás? Eu vejo que hoje o excesso de informação e o fato de você ter acesso a tudo o tempo todo é maravilhoso, né? Porque você consegue perceber, às vezes, coisas no seu filho e até, né, às vezes, mais do que o próprio médico. Muito pai e mãe chega já falando, eu acho que meu filho é assim ou é assado, então isso é uma bênção. Porém, isso coloca a gente num estado de ansiedade e de medo o tempo todo, né? Porque você vê o que acontece não só com o seu vizinho da sua rua ou do seu condomínio ou do seu prédio. Você sabe o que acontece com a criança lá em Israel, no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que isso é o que leva, assim, tá todo mundo sofrendo aí, né? E tendo que cuidar um pouco mais da sua saúde mental. Os pais também. Perfeito. É engraçado você comentou isso, né? Porque esses dias meu filho tem 6 anos e ele veio me perguntar sobre a guerra do Israel com o Irã. Então, né? A gente até como falou a assim, gente responde isso para uma criança, né? É uma coisa muito complexa, né? É. E sem contar, como você mesmo disse, né? A gente sabe de muitas coisas, tem a comparação. Nessa busca, né, por um manual, meu filho nasceu, acabei de dizer, tem 6 anos, e eu queria saber qual que seria a melhor metodologia, né, para poder criar ele. E eu achei fantástico a disciplina positiva. Né? Eu me identifiquei muito. Eu li o livro da Jenny Nelson, né, do Disciplina Positiva de 0 a 3 anos, e tentei pôr em prática. E confesso que, assim, foi bacana, mas depois dos 4 anos, o desafio foi muito maior. Né? Falar a verdade, tem uma sequência do livro, eu nem consegui ler o segundo livro. Tenho 3 né? a 6. Porque é muita coisa, né? E eu vi que você é certificada em disciplina positiva, tá? Você enxerga essa sendo a melhor corrente de criação, né? Quais seriam as outras linhas de pensamento para a gente poder tentar ir para um lado ou para o outro?
Eu como tudo na vida, assim, isso para profissão e para maternidade, eu não acredito que exista uma fórmula, nem um manual para fazer nada, para criar filho, muito menos, né? Agora, a disciplina positiva, de fato, ela entrega ferramentas para os pais. O cuidado todo é que as pessoas interpretam a disciplina positiva, muitas das vezes, como querem, e, na maioria das vezes, acabam ou indo para o extremo do autoritarismo ou da permissividade. Essa interpretação, hoje em dia, ela ganha, né, força nas mídias sociais e, às vezes, a gente fica tentando se encaixar ali numa caixinha e é onde se perde, né? Eu recomendo que todos leiam o livro e possam assistir a própria Jenny Nelson falando, né? Ela tem uma história de vida muito bonita e, inclusive, ela conta em determinado momento como foi para ela, que é a criadora da disciplina positiva, ter filho que se envolveu com drogas. Então, não existe um manual. E quando a gente sabe disso, e a disciplina positiva fala que ela está criando habilidades para uma vida futura. Então, é claro que alguns momentos serão mais desafiadores do que outros. Uma criança de 0 a 3 anos, ela tem determinadas especificidades. Quando ela está ali com 4, né, com 5, 6, ela já é completamente diferente. Quando ela está na pré-adolescência, então, para cada fase, a gente vai ter que aí também se moldando e entendendo que talvez esteja mais desafiador, porque aquele ser humano também está mostrando mais quem é. Sim. Mas a gente não pode desistir de que o que nós estamos fazendo nem sempre é para o agora, mas é para criar habilidades futuras. Me permite uma pergunta particular? Uhum. Qual a maior dificuldade da mãe Paula Lenfers com a disciplina positiva com as 3 crianças? Eu não consigo aplicar disciplina positiva o tempo todo na minha casa. Não aplico. Eu berro de vez em quando, eu tenho surtos, às vezes eu falo para tomar banho porque senão não vou levar na festa. Essa é a maternidade real, né? Então, eu tento ter consciência do que é a ferramenta. E quando eu erro, eu acho que eu tenho mais consciência do meu erro. Mas são 3 crianças completamente diferentes. E a maior dificuldade é que eu não tenho uma dedicação exclusiva à maternidade. Sim. Então, em alguns momentos, eu também não estou totalmente bem para lidar com o outro, né? Uhum. Então, é sempre sobre mim, né? Eu não estar naquele momento receptiva ou calma ou tranquila para ter a calma, o foco e a paciência. Mas seguimos acreditando nas habilidades futuras. Tentando. Eu penso, às vezes, assim, né? Às vezes a gente quer ter um norte. Por mais que a gente possa sair um pouquinho ali, se a gente tiver um norte, fica mais fácil. Sim. Existem, assim, eu sei que a disciplina positiva ela é muito famosa. Existem outras correntes que você possa falar brevemente aí? Ou você, porque o que eu percebo? A gente tenta, com bastante informação hoje, a não seguir aquele caminho assim. Bom, meus pais fizeram isso, eu acho que deu certo, eu vou manter. Eu acho que isso foi prejudicial, eu não vou fazer isso, né? Tem outras... Mas nessa a gente tende a ser o oposto do que a gente teve, sim, né? Sim. Que também Existem outras correntes que são famosas ali, não que vai rivalizar, mas que de repente possa ter um foco um pouco diferente. A gente tem, na verdade, vários, tanto educadores quanto médicos, né, que as escolas acabam utilizando muito isso, a própria Maria Montessori, né, que tem aí a abordagem montessoriana. A gente tem também, que eu amo, mulher também, a Amy Pickler, né, eu adoro o método Pickler, que fala, é parecido com Montessori no sentido de entregar autonomia, mas fala muito do brincar livre, do vínculo, do afeto, né. A gente tem o Vygotsky, que também é um educador, né? Então, a gente tem, assim, linhas, mas eu acho que, no final, a maioria delas convergem um pouco no sentido de que todas estão preocupadas em trazer também o olhar e da criança para a situação, né? E não do adulto sobre a criança. Isso é uma coisa que eu acho interessante, mas ainda acho que a gente lê um pouquinho de cada e vai adaptando o conhecimento e empregando aquilo que dá para cada fase também, né? Sim, interessante. Paula, mudando um pouquinho de assunto, eu sei que tem alguns marcos do desenvolvimento motor das crianças. Sei lá, até os 6 meses ela deve se sentar, por volta de 9 meses ela engatinha, com 1 ano vai dar ali os primeiros passos e tal. Como você sabe, eu optei por deixar minha filha numa escola Waldorf até os 5 anos de idade.
ela saiu dessa escola como esperado, sem saber identificar, sem saber diferenciar letras e números, mas eu tenho certeza, e não me arrependo dessa escolha, que ela teve a oportunidade de desenvolver várias outras habilidades. Você poderia falar para a gente sobre esses marcos de desenvolvimento cognitivo? Eu acho que quando a gente fala sobre esse ponto de, por exemplo, essa minha opção de não deixar a Helena, ou de deixar a Helena nesse tipo de educação até essa fase, isso gera um pouco de competição entre os pais, né? Tipo, Sim. não, com tantos anos meu filho já escreve o nome, com tantos anos ele já faz contas e não sei o quê. Você pode falar pra gente um pouco sobre esses marcos do desenvolvimento e quando é preocupante? A que ponto, por exemplo, como a gente fala do desenvolvimento motor, é preocupante se com 8 meses não estiver sentando. Sim. E do desenvolvimento cognitivo? Dentro do desenvolvimento cognitivo, a gente tem o desenvolvimento pessoal social e o desenvolvimento da linguagem que, né, pra gente separar um pouquinho da parte motora. E isso a gente consegue ver desde o bebê pequeno. Então, o bebê pequeno, na sua cognição, ele precisa encarar a mãe, olhar a mãe, sorrir em resposta, né? Isso tem que estar acontecendo ali por volta de 2 meses. Então, o bebê que olha fixo para a mãe faz isso nos primeiros 15 dias. Então, são todos sinais de alerta que a gente já vai desde sempre, o que está acontecendo com aquela criança, né? A criança, ela então sorri em interação para o outro ali por volta de 2 meses, depois ela vai começar a fazer imitações, né? Então, começa a tentar imitar o nosso rosto, daí ela vai tentar começar a mostrar o que ela quer. Então, isso vem todo um desenvolvimento ali das suas habilidades sociais, né? Depois, quando ela chega ali, mais ou menos com 9 meses, ela tá emitindo sons, ela tá já começando a identificar papapá, mamamã, e tornar esse som específico. Ali por volta de 1 ano até 18 meses, ela já tá com o desenvolvimento da palavra, uau, ag para água, né, boa para bola. Então, até 18 meses a gente tem aí pelo menos 6 palavras e a partir de 18 meses até 24, a gente tem a criança já conseguindo montar pequenas frases. Então, dá mamãe, quer papá. Então, é a pequena frase ali da criança. Então, isso tudo, né, faz parte ali da cognição. A partir disso, e dentro dessa fase também, a criança começa a fingir que está dando comidinha para um boneco, para um cachorrinho. Então, são coisas também que a gente vai sempre olhando, porque faz parte desse pessoal social. Depois ali, de por volta dos 2 anos, né, até uns 3 anos, eu acho sempre engraçado de falar sobre isso, porque a maioria das vezes, quando a criança não faz, é porque a gente não deu a oportunidade de fazer, né? Então, a criança tira a própria roupa, depois ela aprende a colocar a própria roupa. Então, isso faz parte também da cognição. Isso é inteligência. O autocuidado, ele é inteligência, né? Então, ela começa a tirar a própria roupa, daí depois ela começa, junto com isso, a conseguir empilhar cubos, a traçar linhas. Então, tudo isso vem acontecendo aí por volta dos 2, 3 anos de idade, né? Quando a gente fala em aprendizado, a gente teve uma mudança relativamente recente dos anos da escola, né? A gente teve pré, primeiro ano, agora as crianças elas não têm pré. Então, a alfabetização, ela acontece hoje, deveria acontecer dentro do primeiro e segundo ano do ensino fundamental, que seria o pré e o primeiro ano, né? Então, é óbvio que existem crianças que saem da educação infantil semi-alfabetizadas ou até tendo um bom conhecimento dos números. Talvez isso seja natural, talvez isso seja porque ela foi mais ou menos estimulada dentro do seu ambiente, né? Mas oficialmente isso acontece, tem que acontecer até o final do segundo ano, né? E daí, a partir disso, a criança entra no segundo ano junto também com a sua quase pré-adolescência ali, né? O terceiro ano é por volta de 9 anos de idade, onde ela saiu do primeiro setênio, que a antroposofia fala, né? Onde na cognição da criança o mundo é bom, né? Tudo é bom. E daí ela começa, a partir disso, a saber que tem coisa que não é tão boa assim, né? Então, a gente pode ficar horas aqui, que é muito bonito, né? Mas eu achei interessante, porque tem uma próxima pergunta, e meu filho, quando foi começar o primeiro ano, a professora chamou naquelas reuniões de pais e falou assim, olha, eles vão aprender, né, a escrever palavras completas ao longo do primeiro ano. Porque, obviamente, vão ter aquelas crianças que vão aprender mais rápido, vão ler mais rápido, e tá tudo normal,
né? Só que, lógico, existe uma ansiedade, como a gente conversou aqui no podcast, e de querer saber, será que tem algum problema com o meu filho? E aí que vai minha pergunta. Você acha que existe um excesso de diagnósticos na infância hoje? Como que a gente vai diferenciar o que é uma necessidade real, tá? Do que é uma ansiedade social dos pais? Existe um diagnóstico claro que essa ansiedade coletiva, ela está presente em quase 100% das famílias, né? Mas eu não acho que exista um excesso de diagnósticos. O que eu acho é que a gente tem muita informação, a gente tem cada vez mais profissionais especializados para pequenas coisas, né? E eu acredito que, às vezes, o próprio pai, a própria mãe tá ali em busca de respostas, né? Sim. Tem mais acesso, as coisas mudaram, né? E talvez mais diagnósticos, eu acredito que muitos errados, porque da mesma forma que a gente também tem muitos profissionais, a gente tem todos os tipos de profissionais, bons e não tão bons, né? Sim. Então, sim, a gente tem diagnósticos errados, mas não um excesso, né? Eu acho que é o acesso ao conhecimento. Quem deveria guiar essa primeira procura, assim? É o pediatra que deve olhar para essa criança e falar, tá dentro do esperado? Não é por nada, né, gente? Não é assim, né? Ou eu posso escutar o que a escola diz, ou eu tenho que sair procurando, por exemplo, uma fono, uma TO, Como funciona isso? Como deveria acontecer? Eu acho que tem que ser sempre o casamento. Eu acredito no multidisciplinar. Muitas das vezes, eu como pediatra, na minha consulta, eu fico 1 hora e meia com o paciente, às vezes uma vez a cada quanto tempo? A cada 3, 4 meses? A escola tá lá todos os dias, 5 horas por dia. Daí, eu acho que o professor precisa sinalizar, o pai e a mãe precisam estar na escola, porque a gente às vezes leva para a escola, eu tô achando isso, eu tô achando aquilo, e a escola, não, é assim mesmo, vai ou te tranquilizar ou não, e daí sim, olha, vamos pro TO, vamos pra fono, pra físio, porque às vezes precisa existir esse casamento, né? Eu como mãe, tenho as minhas questões ali com os meus filhos também, né? Por ser médica, pediatra, eu tenho uma sensibilidade maior ao desenvolvimento dos meus filhos. Então, as questões que aconteceram com os meus filhos, fui eu que levei para a escola. E nós estamos em excelentes escolas. Mas eu que levei. E daí eu sinalizei a escola, e a escola me ajudou com esse contorno. Não, realmente, assim, assado. E a gente foi, a partir de então, para os profissionais específicos, né? Mas tem que ter um casamento. Mas eu acho que em caso de dúvida, o primeiro ponto, antes de se comparar ou comparar o seu filho com outras crianças, com o que você vê na internet ou tal, procure seu pediatra de confiança. O pediatra, olha só, a gente está aqui, né, entre profissionais da saúde, mas eu preciso dizer que a pediatria é a profissão campeã. Porque a gente lida com o que é de mais precioso. Sim, não é? Perfeito. E o pediatra, quando eu falei que a gente é médico da família, não tem como ser diferente. Porque a criança, ela não é só ela é isolada, todos os outros ao redor. Né? E como você disse, né? Você vê a cada 3, 4 meses, então precisa de consultas que vão levar um tempo, uma grande conversa ali. Paula, algumas semanas teve um vídeo que viralizou, né? Onde um pai, durante uma festa junina numa escola, ele agrediu, né? Então o pai agrediu um colega de sala do filho, onde aparentemente, né, esse menino que foi agredido estava praticando bullying contra o filho dele, tá? E aí, lógico, internet, opiniões de todos os lados, né? Eu queria que você desse quais dicas você poderiam dar para os pais que eles possam identificar de uma maneira precoce a ocorrência de bullying ou qualquer outro tipo de assédio que esteja acontecendo com os próprios filhos, tá? O que eles podem perceber para achar que tem algo estranho, né? Antes, de repente, da escola falar, então que eles possam perceber em casa. E mais, como que a gente, de repente, consegue identificar que o nosso filho é o agressor, que é o nosso filho que faz o bullying? Eu acho que para tanto um quanto o outro, né? Não é fácil ser pai e mãe do agressor e não é fácil ser pai e mãe de quem é agredido, né? Ambas situações são difíceis. A gente só consegue perceber se a gente tem conexão com os nossos filhos. Esse é o primeiro ponto. Porque, às vezes, os pais também estão tão viciados na tela, no celular, no Instagram, no TikTok, né? Para os mais jovens, que ficam só olhando um do outro e não percebem o que está acontecendo dentro de casa.
A gente vê quantos adolescentes hoje em dia, as notícias são catastróficas, né? Eles estão dentro de casa. Estão dentro de casa, trancados no quarto, jogando, o pai e a mãe nem sabem do que se trata. Às vezes é um adolescente que está praticando bullying, às vezes é o que está recebendo. Então, a minha dica é conexão. Você tem que ativamente buscar o seu filho. Em alguns momentos, eles não vêm até a gente. Perguntas estratégicas. Porque se você chegar para o seu filho e perguntar, e aí, como é que foi o dia hoje? Legal. Então, assim, cara, que aula que teve hoje na escola? Né? Hoje na aula de geografia eu vi que vocês iam fazer uma atividade assim, 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 assado. Né? Hoje teve aula disso, daquilo, e como é que foi? Você tem que saber ali. Hoje em dia tem grupo de pais em todas as escolas, né? Eu não participo ativamente dos grupos de WhatsApp, mas eu tô sempre vendo o que tá rolando de conversa. E às vezes eu chego pro meu filho, fiquei sabendo que fizeram isso com fulano, o que aconteceu? E já aconteceu do meu filho ter participado de uma situação na escola que, cara, quando ele chegou em casa, eu tive uma conversa super séria com ele. Eu falei, você sabia que o que você fez é muito perigoso? Isso pode agredir uma pessoa, isso é muito sério, a gente pode ser preso. Então, assim, a gente precisa trazer também a seriedade a partir da idade da criança, claro, né? Que ali uma criança de 3, 4 anos não tem essa conversa. Mas se o pai e a mãe não estão conectados, entendendo, percebendo o movimento, a gente vai perder. Demonstrando interesse, né? Você falou sobre telas, e essa é uma preocupação, acho que de todos os pais, né? Quais são esses impactos? Como que a gente faz para achar um equilíbrio? Porque você, assim como nós, trabalha com rede social também. Sim. Tem esse tempo que às vezes para os outros não parece tanto trabalho, né? Mas é um trabalho que dá trabalho. Como que a gente acha esse equilíbrio? Que dica que você dá? Olha, eu posso te dizer o que eu tenho feito na minha casa, e talvez isso seja uma dica, né, para os pais que estão assistindo. Na minha casa, de segunda a sexta, é proibido televisão. Então, isso é um ponto. É proibido, quer dizer que funciona toda semana? Tem semana que eu acabo liberando pontualmente porque alguma coisa aconteceu. Mas de segunda a sexta é proibido, os meus filhos já são mais velhos. Eles teriam horas de tela diária ali liberada. O que eles fazem? Inicialmente, ficaram pé da vida, ficaram irritadíssimos. Depois, eles aprenderam a criar, a brincar, a fazer alguma coisa. Final de semana, eu libero tela. E daí, o que eu faço também com a tela de final de semana? Vira um momento nosso de família. A gente faz o cineminha em casa, a gente assiste seriado junto. Já teve final de semana que a gente ficou na tela o dia inteiro, praticamente 12 horas, porque a gente foi ver a saga do Harry Potter. Então, eu tento trazer esse equilíbrio com uma certa leveza, mas quando eles me pedem tela, ou de vez em quando eles pegam um controle e acabam ligando a televisão durante a semana, a gente tem que impor o limite. Eu falo, o que está acontecendo? Essa televisão tá ligada? Vocês estão ficando doido? Aí já pego o controle ali e falo, não, a gente sabe aqui qual é a nossa regra. E eu acho que tem um desafio, né? Porque antigamente as crianças, né? Elas assistiam o que estava passando na TV. Sim. Hoje em dia o cardápio é gigantesco. E o que acontece? No passado, aquele filme da Sessão da Tarde passou 10 vezes. Então, nosso pai, nossa mãe já sabia que era o filme. Hoje, tem alguns desenhos ali que a gente não sabe do que se trata, né? E a não ser que você esteja junto o tempo todo, pode ser que ele esteja vendo alguma coisa ali que não pode ser o ideal para aquela idade. Né? Sim. Qual seria o tempo aceitável para cada faixa etária? De 0 a 2 anos é zero. Né? Não é tempo nenhum. Daí, a partir disso, vai aumentando progressivamente o tempo, né? Mas ali, quando você chega, por exemplo, 6 anos, que se fala que pode 3 horas vendo tela... Por dia? Por dia. 3 horas? Gente, é muito tempo. Crianças, não. Exatamente. Não, imagina. Eu falo, às vezes eu falo pro pai e pra mãe, eles falam, não, mas com meu filho não acontece nada, ele não fica irritado, isso que aquilo. Eu falo, tira. Você vai conhecer outra pessoa. Sim. Então, assim, é mais ou menos isso, de 0 e depois vai aumentando 1 hora ali a cada 2, 3 anos, mais ou menos. Interessante. Sim? Pode ir. A última? Aqui, ó, da atividade. Essa é muito interessante. Seguindo essa ideia de equilíbrio, a gente vê crianças com muitas atividades extracurriculares o dia inteiro, e a natação, e a inglês, e futebol, enfim. E com pouco tempo para brincar, né? A gente vê crianças cada vez mais irritadas, entediadas, menos criativas, mais ansiosas e, mais importante, constantemente atrasadas para compromissos como adultos vivem, né?
Qual seria a dose certa? A gente fala aqui em dose da beleza. Qual seria a dose certa para isso? Até quando essa atividade atrapalha? Quanto tempo essa criança deveria ter de brincar livre? Como que funciona isso? Daí mais uma vez eu falo para conexão. Porque a gente percebe o nosso filho estressado, né? Quando tá gostoso para eles, fazer o jiu-jitsu, o judô, o karatê, o balé, o piano, eles vão com alegria, com prazer, né? Você vê às vezes crianças sendo arrastadas para as atividades, né? Não tá bom. Ela está suprindo uma necessidade do pai e da mãe, e talvez até uma necessidade real, porque trabalha e precisa, né, encher o tempo ali. Mas é sentir da criança o sinal de estresse, o cansaço, a olheira, né? Acho que a criança fala pra gente. Mas assim, existe, quando a gente foi montar isso aqui, eu pensei assim, engraçado, assim, o tempo máximo de tela, tal. Existe um tempo mínimo que a criança deveria diariamente, né, brincar, ter de lazer? Porque hoje em dia a gente vê justamente isso. É colégio integral e depois sai para isso. E eu brincar, vai ser só no sábado, né? Poxa, para uma criança, existe alguma recomendação? Ou você fala, olha, eu sugiro... Como que a gente poderia tentar pensar um pouquinho nisso? Olha, se eu tivesse que trazer isso em tempo, eu diria que pelo menos 2 horas por dia a criança tem que ter de brincar livre. Se a gente falar de desenvolvimento, né, até dentro do Waldorf, eles falam o primeiro setênio, a criança ela é motora exploradora. Então, para ela ser motora e explorar, ela tem que praticamente brincar o dia inteiro, né? Então, por isso que a educação, o ensino fundamental começa com 7 anos. Né? Sim. Até assim, essa coisa do tempo, né? A gente entrar para os quadros aqui. Uma coisa que eu consegui, né? Essa coisa da conexão, né, com o filho. Uma coisa que meu pai fez comigo quando eu era criança e eu consegui repetir. Meu filho faz natação 2 vezes por semana, né? E aí eu faço também, no mesmo horário. Então a gente une ali, eu fazer atividade física, porque é super difícil nesse nosso dia a dia. Sim. A aula dele é mais curta, então a hora que acaba a aula dele, ele vem pra minha piscina, ele fica um pouquinho ali, né? E é uma forma da gente ficar junto, a gente conversar, criar essa conexão. Fica uma coisa mais legal do que aquela obrigação, vamos lá agora, tem que ir, volta. Sim. Você me tirou da televisão, acho que é interessante isso. Sim, bem legal. Que conversa, né? Muito bom. Um monte de coisa pra gente perguntar, mas a gente tá indo pro nosso momento final aqui. A gente tem alguns quadros no nosso podcast e eu não ia te deixar fora deles. E o primeiro deles é o fazia e não faz mais. Eu quero saber quais procedimentos ou quais tratamentos você, como pediatra, indicava no passado ou outros pediatras mais antigos indicavam e hoje em dia já não se indica mais. Olha, eu fiquei... Agora você me pegou aqui pensando assim... Eu acho que antigamente a gente começava a introdução alimentar dando comida processada, batida. Não faço mais, já fiz. Quando eu estava na residência, a gente orientava assim ainda, não faço mais. Hoje eu não faço mais iniciar com ferro sulfato ferroso. Eu já uso um sal de ferro melhor para a criançada, coitada, para não prender o intestino e tudo mais. Mas de resto, gente, eu acho que não existem grandes coisas que eu fazia e não faço mais. Sim, legal. A gente tem um outro quadro que é o faria e não faria, tá? Então, assim, quais orientações ou tratamentos que existem atualmente e você, como paciente, no caso, né, como mãe de um paciente, né, mãe de uma criança, faria ou não faria, né? Que você vê, assim, que existe de recomendações hoje que fala assim, olha, acho que isso eu não faria em certo momento? Na verdade, apesar, né, da questão de eu ter estudado pediatria integrativa, suplementação, eu acho um crime, digamos assim, você trocar a natureza, a alimentação saudável por 10 cápsulas por dia. Tá. Eu acredito na suplementação, eu acho que isso faz diferente, mas eu não faria um tratamento onde os meus filhos precisassem tomar diariamente várias e várias cápsulas, dizendo que isso é sinônimo de saúde. Perfeito. Ótimo. Muito bom. Agora a gente vai para o dose única. Eu vou te falar 5 situações e você me responde com um tratamento, um procedimento, uma solução para isso. Acompanhamento psicológico. Que idade essa criança deve ser levada ao psicólogo ou que sinal ela precisa ter para isso? Crianças pequenas demonstrando tristeza demais, ansiedade demais, rangendo o dente, comendo unha, né? Às vezes 3, 4 anos, apáticas, sem querer brincar, sem querer buscar o outro amigo. Tá na hora de começar. Pode ser com 4 anos de idade. Legal, legal. Qual a idade para ter o próprio celular? A minha opinião, 18 anos. 18 mas eu anos. tenho que ser politicamente correta e dizer que hoje se fala a partir de 13 anos. Mas eu acho um absurdo. Que necessidade que tem uma pessoa de 13 anos ter um celular?
Mas enfim. Mas é só um parênteses aqui, é difícil, né? Eu tenho um colega anestesista que ele tem uma criação fantástica, os filhos dele, os filhos leem bastante e tal, e ele fala, meu filho foi o último a ter celular. Mas chegou um momento que só ele não tinha. E aí era uma exclusão, né? Sim. Eu acabei dando o celular pra ele, acho que foi com 14 anos, mas ele foi o último da sala, literalmente, a ganhar o celular. É difícil. O controle sobre isso, gente... Complicado. Não existe. E os bullying estão ali. Nesses grupos de escola de WhatsApp, eu tenho diversos pacientes dessa faixa etária. E o que acontece ali que eles trazem para mim nas consultas, eu fico boba. Então, eu acho que não tinha que oferecer. Eu falo que antigamente o bullying acabava na hora do almoço, né? Você ia pra casa. Hoje em dia o bullying é 24 horas. Sim. Não, voltando a essa questão da tela, a Helena não tem costume de usar tablet ou coisa do tipo. E ela foi fazer um teste com a neuropsicóloga um tempo atrás e ela precisou passar por um ensaio para fazer o teste, porque ela tinha dificuldade E aí eu começo a pensar o outro lado disso. Eu também não posso travar esse desenvolvimento dessa criança que vai viver com telas ali. A que ponto isso é seguro ou não, né? Seguindo, seletividade alimentar, o que fazer? Quem procurar? Olha, eu acho que o nutricionista que trabalha com seletividade alimentar, com terapia alimentar, é o principal profissional para isso. Lembrar sempre que existe uma fase natural da criança, 4, 6 anos, a recusar, né? Diferente de ter a doença, a seletividade. Então, lidar com paciência e com criatividade, que tem que continuar insistindo, oferecendo, né? Tem que insistir. Insistência é importante, legal. Crianças com baixa autoestima. Tira um pouco da tela, tira do tablet, dos grupos de WhatsApp, traz essa criança para brincar, se conecte. A disciplina positiva fala que todo mundo procura a sensação de pertencimento, né? Se sentir pertencente e amado. E só assim a gente consegue, de fato, a autoestima. Então, dê funções para essa criança. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas meu filho não sabe fazer nada. Cara, uma criança de 4 anos precisa ajudar nas tarefas domésticas. Sim. Ele tem que levar a roupa suja no cesto. Então, quando a criança consegue executar pequenas habilidades, que ela conquista aquilo, isso vai trabalhando a autoestima. Então, sensação de pertencimento e se sentir amado. Legal. Muito bom. Legal. Ansiedade dos pais em relação ao desenvolvimento ou comparação com outras crianças, o que fazer? E os pais vão pro psiquiatra. São maiores, né? Mais fácil, né? Isso aí. Olha, Paula, muito bom. Aqui foi uma aula, o nosso último quadro agora, tá uma pena que está encerrando, né? Mas o nosso último quadro chama Por Trás do Carimbo. Fala pra gente, um hobby, uma curiosidade, quem é a doutora Paula por trás do carimbo? Eu sou multitarefas. Eu sou uma curiosa de natureza, inquieta por dentro, eu sou movimento, assim. Essa sou eu por trás do carimbo. Eu quero aprender 3 instrumentos ao mesmo tempo, fazer 2 pós-graduações, agora eu quero aprender latim, porque eu quero rezar em latim. Essa que sou eu por trás do carimbo. Maravilhosa. Muito bom, muito obrigada por ter dividido tanta coisa legal com a gente quase faz uma consulta aqui. Muito bom, né? Bom, gente, cuidar de uma criança é também cuidar de quem cuida. A gente espera que esse episódio tenha acolhido e ajudado você a enxergar a parentalidade com mais humanidade. É muito importante que a gente entenda que não existe manual, mas existe apoio, né? E existe informação de qualidade. Se você gostou desse papo, segue a gente no Instagram e acompanha aqui os próximos episódios de Dose da Beleza. E se inscreve no nosso canal do YouTube para acompanhar todos os episódios. A gente se encontra no próximo episódio de Dose da Beleza. Até já. Tchau, tchau.